Bom, vou querer falar aqui para vocês de um processo que ele, por um lado, ele vai ser extremamente importante para a gente ter uma fundação, como esses processos contínuos no tempo e discretos no espaço vão funcionar. E, por outro lado, é um processo que vocês já viram que é desse tipo. Esse processo ele é conhecido como processo de Poisson. E a ideia é a seguinte: suponha que você tenha uma situação que é descrita por uma variável de Poisson, ou seja, você tem, por exemplo, acidentes de avião ao longo do tempo. Então, emissão, radioatividade por uma fonte. Isso aqui são todos processos que ocorrem com uma determinada taxa. Né? Você tem um número médio de acidentes de avião por ano, por exemplo. Você tem a atividade da sua amostra, o quanto ele está emitindo, gama, etc., sei lá, por minuto. E exatamente por você ter uma taxa, a contagem dos eventos vai seguir uma distribuição de Poisson. Só que se a gente pensar como é que essa situação se comporta do ponto de vista de alguém que está acompanhando, por exemplo, a situação aqui dos acidentes de avião, tendo que o número de acidentes e o tempo. Então a ideia é que você começa com zero acidentes, você fica um tempo em zero acidentes, daí acontece um acidente. Mais um tempo, acontece outro acidente. Dois, fica um tempo sem acidentes, acontece o mesmo acidente. E assim por diante. Um, dois, três. A ideia da variável de Poisson é que você pode pensar em descrever, por exemplo, o que está acontecendo nesse intervalo de tempo. Isso vai te dar um certo lambda, que é proporcional ao intervalo de tempo, e a contagem dentro desse intervalo de tempo, a contagem total, vai ser descrita por uma distribuição de Poisson. Se você for lá e mudar qual é essa região, você vai ter um lambda diferente, proporcional a esse novo período de tempo. E, de novo, se eu considerar só as contagens dentro dessa região, eu vou ter uma variável de Poisson. Então, o que a Poisson está fazendo é exatamente ela está descrevendo essas caixas. O que o processo de Poisson faz é exatamente descrever o que alguém que está observando o processo está vendo. Exatamente o cara que está fazendo essa série temporal aqui. Está contando zero, opa, aconteceu um acidente. Para um, aconteceu outro acidente. Muda para dois e assim por diante. Ou seja, né, o processo de Poisson é processo de contagem no tempo e que está criando a minha variável de Poisson. E a ideia toda aqui é que você tem exatamente aquela situação em que o intervalo de tempo entre as transições vai ser distribuído de maneira exponencial. Como é que eu poderia verificar isso? Vamos supor que eu tenha aqui uma taxa lambda que seja igual a uma certa constante vezes o tempo que eu estou analisando. E se passa um período de tempo, Δt. Eu consigo dizer que o intervalo entre as transições é maior que Δt exatamente se eu não fizer nenhuma contagem nesse período, Δt. A probabilidade disso acontecer, que seria a probabilidade do período entre as transições ser maior que Δt, é exatamente a probabilidade da minha contagem ser zero, ou seja, a probabilidade da variável de Poisson ser zero. E isso daqui seria simplesmente o valor da distribuição variado no zero, que vai me dar
exponencial de menos lambda, lembrando como é que o lambda funciona, vai ser menos uma certa constante vezes o período de tempo que se passou, ou seja, o período de espera entre contagens do meu processo de Poisson obedece isso daqui. Isso daqui seria a integral de A até infinito da minha distribuição dos tempos em transição, e derivando ambos os lados com respeito ao A, eu tenho que radical t é uma certa constante vezes exponencial de menos c vezes A. Ou seja, tal tem uma distribuição exponencial com parâmetro c. Agora, aqui eu vou parar de falar taxas nesse sentido da minha variável. Eu vou começar a chamar esse cara aqui de taxa. Porque a ideia é que aqui você estaria pensando mesmo qual é a média, né? Aqui é que realmente você tem uma taxa, né? Uma coisa do tipo acidentes por ano. No lambda você está se preocupando se você está analisando 1 ano, 2 anos, 3 anos, só alguns meses. O C é realmente a taxa que descreve o processo em si, como ele está decorrendo no tempo. Assim. Então ele é uma coisa que não depende de quanto tempo você está olhando o processo. É realmente uma constante dele. Eu vou também, inclusive, para aumentar a confusão e seguir o que os outros livros fazem, vou chamar esse cara de lambda também. Mais para conectar com o fato que o vai ser agora um parâmetro de uma variável exponencial. Então, a gente tipicamente usa lambda nesse caso também. Mas aqui, ó, por que esse cara vai ser marcoviano? Também tem a ver com o fato das ocorrências ou não serem independentes no processo de Poisson. Isso aqui é crucial. Isso aqui é uma das hipóteses que você tem que colocar, inclusive quando você está deduzindo qual é a distribuição de Poisson. Por exemplo, a partir de uma binomial, você pode usar essa informação mais a cara da distribuição binomial para chegar à conclusão de qual tem que ser a distribuição de Poisson. Então, isso daqui já está implícito na minha propriedade de Markov. Que está me dizendo aqui se você tem ocorrências ou não são por exemplo, nesse intervalo de tempo e nesse intervalo de tempo. São coisas completamente independentes. Então você tem essa ideia de que o passado não importa. O que importa é só no estado atual, que é exatamente a propriedade de Markov. Então não é também nenhuma surpresa que o tempo, né, de espera entre ocorrências no processo de Poisson tem que ser uma variável exponencial. Como a gente viu no vídeo anterior, isso é necessário. Uma coisa obedecer à propriedade de Markov. Agora, antes de fechar esse vídeo, eu queria já começar a pensar um pouco em como que a gente vai generalizar a representação gráfica desses processos. E isso daqui é uma coisa que eu vou realmente resolver em detalhe na próxima aula. Mas eu poderia já pensar uma espécie de representação gráfica para o processo de Poisson. Vai ser bastante conveniente quando a gente estiver olhando o caso mais geral. Os estados possíveis do meu processo de Poisson são exatamente os valores possíveis de contagem, ou seja, o suporte da minha variável de Poisson, ou seja, todos os números naturais, vai de 0 até infinito. E eu vou representar essa ideia dessa taxa C ou lambda da seguinte maneira. Eu tenho aqui o tempo que eu tenho que esperar para ir do 0 até o 1. Basicamente, eu vou dizer, você vai ter aqui uma variável exponencial com parâmetro lambda para ir do 0 até o 1. Idem para ir do 1 até o 2, do 2 até o 3, do 3 até o 4, do 4 até o 5. A interpretação vai mudar um pouquinho quando a gente estiver olhando o caso geral, mas por enquanto a gente vai interpretar desse jeito. É basicamente qual é o parâmetro da variável exponencial que eu tenho que usar para sortear, digamos assim, o
tempo de espera entre eu estar num estado e estar indo no estado seguinte. Uma coisa que eu posso brincar um pouquinho com esse tipo de representação, já para a gente fazer uma continha aqui, mas na seguinte situação. Ou seja, é como se eu tivesse dois estados e eu tenho uma taxa nesse sentido que eu não estou me importando com quanto tempo eu estou olhando no sistema. Eu tenho uma taxa através da qual eu troco de estado. E é a mesma taxa para ir do 0 para o 1 e do 1 para o 0. Então, como é que você poderia pensar nisso daqui? Sem tentar entrar em detalhes mais profundos, que isso é o que a gente vai fazer na próxima aula, eu posso pensar nisso daqui como sendo exatamente esse estado, esse processo aqui, e que eu estou chamando todos os pares de 0 e todos os ímpares de 1. É meio válido, de certa forma, que você não tem nenhuma inconsistência fazendo isso. Em geral, você não consegue fazer esse tipo de coisa. Então, é basicamente como se eu estivesse olhando para o processo de Poisson e tivesse, na verdade, dois estados, par e ímpar. Né? Ou seja, eu estou olhando se a minha variável de Poisson é par ou ímpar, depois de um determinado período de tempo. Então, aqui vamos supor que eu tenha x de t igual a zero, né, ou par, t igual a zero. Agora, eu posso me perguntar como que seria a evolução no tempo, né, da probabilidade de par de t e probabilidade ímpar de t. Como é que esses caras funcionam? Bom, primeiro vamos olhar como que funcionaria o meu processo de Poisson mesmo. Qual é a probabilidade do meu estado num tempo t igual a k? A resposta a essa pergunta é exatamente a seguinte: qual é a distribuição de Poisson que descreve o k? O k ele vai ser uma Poisson com parâmetro lambda vezes t. Lembrando que o lambda está fazendo lá o papel daquele Czinho lá na minha convenção inicial. Então isso daqui é simplesmente o parâmetro da Poisson elevado a k vezes exponencial de menos o parâmetro da Poisson dividido por k fatorial. Ou seja, x de t de k. Deixa eu expandir isso daqui. Lambda elevado a k, t elevado a k, exponencial de menos lambda t sobre k fatorial. O que isso daqui me ajuda a descrever isso daqui? Bom, a gente vai ter o seguinte: a probabilidade do estado ser par, a probabilidade de x de t igual a par, vai ser exatamente a soma de todas essas probabilidades para todos os valores pares de k, né? Ou seja, você tem uma soma de k indo de 0 infinito, e a gente vai ter lambda elevado a 2k, t elevado a 2k, exponencial de menos lambda t, dividido pelo fatorial de 2k. Agora, o ponto é que isso daqui vai ser igual a exponencial menos lambda t, soma de k igual a 0, infinito, lambda 2k, t elevado a 2k, 2k fatorial. E essa daqui é uma série de Taylor importante. Essa aqui é uma série de Taylor com cosseno hiperbólico. Mais precisamente, isso aqui é exponencial de menos lambda t vezes cosseno hiperbólico lambda t. Eu posso agora expandir esse cosseno hiperbólico para simplificar um pouco as coisas. Que a gente teria isso daqui. Então, a probabilidade do x de t ser par é igual a 1
exponencial de menos 2 lambda t sobre 2. Consequentemente, a probabilidade, então no estado ímpar vai ser igual a esse daqui. Você poderia ter obtido isso daqui fazendo exatamente a mesma ideia, só que agora você vai ter, ao invés da série de Taylor do cosseno hiperbólico, você tem a série de Taylor do seno hiperbólico. Eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente vai começar a olhar como que eu posso começar a olhar situações mais complicadas do que o processo de Poisson e como que essas situações vão me ditar como que uma representação gráfica consistente deveria ser para esse tipo de processo estocástico. E aí, uma vez que a gente tenha isso daqui, a gente vai começar a poder falar de como que eu simulo esses caras, situações mais gerais, e na verdade as coisas vão começar a se encaixar, e vai começar a fazer um pouco mais de sentido isso aqui tudo que a gente está falando.